Graça e paz, amados, sejam muito bem-vindos uma vez mais à nossa célula em família. Nós estamos fazendo um estudo do livro de Efésios e nesta segunda sessão de estudos nós estamos vendo coisas que a igreja faz. Na primeira sessão nós vimos coisas que Jesus fez pela igreja. Agora eu te convido a compartilhar comigo uma leitura rápida, mas muito importante e profunda, do livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 8. A nossa temática de hoje é o resultado vem de Deus. De Deus nós recebemos tudo aquilo que nós fazemos. As ações que nós, como igreja, realizamos, elas voltam para nós, pelas mãos de Deus. Efésios 6, 1 a 8 diz o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Nesta sessão de estudos, o apóstolo Paulo, ele começa no versículo anterior falando sobre a conduta do lar cristão. Ele continua falando neste versículo, no capítulo 6, sobre o comportamento dos filhos, e ele passa então ao comportamento dos servos, no caso dos escravos. E ele nos mostra algo muito importante e profundo. Nós, como igreja, tudo que nós fizermos, todas as ações, todos os projetos, todos os propósitos, tudo que nós fizermos deve ser feito com a mais excelente motivação e a mais profunda sinceridade, porque certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Todas as boas ações que nós fizermos de coração, todas elas nos serão devolvidas por Deus. É uma lei de causa e efeito, é uma lei do retorno, é uma lei de que cada um recebe aquilo que dá. Não? O princípio que cada um colhe aquilo que planta. Não? Então é algo muito importante na conduta cristã, no dia a dia cristão. E isso envolve toda a casa. O apóstolo São Paulo, ele começa trabalhando essa realidade dentro da família. Não? Ele começa falando do relacionamento de esposo, esposa. Ele continua falando do relacionamento de filhos e pais, e depois ele parte o relacionamento dos servos, dos escravos na época. Nós podemos e devemos aplicar esse contexto às nossas vidas de uma maneira integral. Dentro do nosso relacionamento, nós recebemos aquilo que damos, dentro da educação de nossos filhos, dentro dos nossos trabalhos, dentro da nossa igreja, como nós servimos. Tudo que eu fizer, tudo que eu fizer e a forma em que eu fizer, tudo isso retornará para mim. Se eu fizer o bem ou se eu fizer as coisas corretamente, da melhor maneira possível, é dessa melhor maneira possível que Deus vai me retribuir. É algo tão profundo porque o apóstolo Paulo, ele dirige essa palavra a escravos. Um escravo, ele não era dono nem de si, mas ainda o apóstolo Paulo insiste: sirva como se estivesse servindo ao Senhor, porque certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. É muito natural na vida que nós colocamos em questionamento aquela pessoa a quem nós estamos servindo. É muito natural que nós coloquemos em questionamento os nossos pais, ou nossos cônjuges,
ou coloquemos em questionamento os nossos patrões, ou os nossos líderes, ou aquela pessoa a quem nós estamos servindo. É algo muito natural, não é do homem fazer estes questionamentos. E muitas vezes, usando isso como justificativa, existe a grande possibilidade de que eu não sirva com inteireza de coração. Então eu questiono, mas eu vou fazer isso bem para quê? Se é para aquela pessoa, ou eu vou fazer isso bem para quê? Se o resultado disso eu sei que não vai ser visto. Amado, amada, é importante que eu e você entendamos. Por mais que o resultado daquilo que você fizer não será visto, você deve compreender que aquilo que você fizer é exatamente o que você vai receber do Senhor. Ah, mas então eu fiz de maneira desleixada, pois eu receberei de maneira desleixada. Mas eu fiz de maneira abundante, de coração, com entusiasmo, pois então Deus, a seu tempo, me retribuirá de maneira abundante, com entusiasmo, de maneira próspera. Não, nós somos um corpo, nós estamos estudando em Efésios, nesta segunda sessão de estudos, a questão da igreja, a função da igreja, ações que a igreja faz. Não? Então, todas as ações que nós fizermos, elas voltarão para nós. Não? Ah, mas foi mandado, digamos, ou foi orientado que nós evangelizássemos dessa forma. Ah, mas eu vou fazer de qualquer forma ali, porque é para cumprir mesmo. Não, queridos. Não. É importante que eu e você, como cristãos, como filhos da luz, não, possamos fazer todas as nossas atividades para Deus, primeiramente para Deus, porque é Deus quem da mesma forma nos retribuirá. Eu não estou fazendo as minhas atividades para os meus pais, para a minha esposa, para os meus filhos, para os meus liderados, para os meus pastores. Não. Eu estou fazendo todas as atividades para Deus. Uma ordem recebida que eu cumpro, eu devo entender, e eu preciso entender que eu estou realizando essa obra para Deus. Uma obra recebida, um encargo recebido aí do seu chefe no seu trabalho, você precisa entender que você está realizando aquilo para Deus. Ah, é para o meu chefe. Não, é para Deus, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Não. Ah, você recebeu, os seus pais mandaram você fazer alguma coisa? Faça-o da melhor maneira possível. Faça-o com inteireza de coração. Faça-o com alegria, com júbilo, porque Deus devolverá a ação em bênção sobre a sua vida. Em qualquer área de nossas vidas, no nosso trabalho secular, nos nossos estudos, não? Nas nossas atividades esportivas, na nossa atividade de comunhão e relacionamento, nas atividades da igreja. Não, vamos fazer tal coisa e faça da melhor maneira possível. Não, vamos fazer um grupo para evangelizar ou vamos fazer, amado, tudo o que nós fizermos, nós recebemos de volta de Deus. É um ensino muito importante, é um ensino muito profundo, porque eu centralizo todas as ações da minha vida não nas pessoas, eu centralizo em Deus. Não, eu não olho a pessoa, eu olho para Deus. Cristo, quando morreu por nós na cruz, ele não olhou o nosso merecimento daquela morte, ele olhou a ordem do Pai, ele olhou para Deus, ele olhou para Deus, ele deverá ter pensado consigo mesmo, eu estou fazendo isso para o Pai, assim como ele bem relatava que ele fazia a sua obra como Deus havia determinado. Não, Cristo não olhou para o nosso merecimento ou para as nossas boas obras para morrer na cruz por nós. Ele morreu em obediência ao Pai. Não? Quando nós colocamos nossa vida nesta ótica, nós então começamos a olhar, isto é para Deus, eu vou realizar este trabalho, é para Deus, eu vou realizar esta atividade, eu vou fazer este estudo, vou fazer para Deus, eu vou fazer alguma atividade lá que na célula,
vou fazer para Deus. Vou fazer alguma arrecadação, vou fazer alguma visita, vou fazer alguma ligação a alguma pessoa que não estava no culto, vou enviar algum WhatsApp chamando essa pessoa ao culto, convidando essa pessoa ao culto, insistindo para que essa pessoa participe do culto. Eu estou fazendo para Deus. Não. Muitas vezes nós pensamos, puxa, mas eu já convidei aquela pessoa, eu já fiz aquilo, aquela pessoa não deu bola para mim. A motivação em qualquer circunstância deve ser para Deus. Estou fazendo para Deus, porque é dele que eu e você vamos receber as consequências das nossas ações. Então, o apóstolo São Paulo ele é muito claro. Versículo 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Quer seja servo, quer seja livre. Não importa a minha condição, não importa se eu sou somente um membro da célula, ou se eu sou um líder, ou se eu sou um supervisor, não existem posições para servir ao Senhor, não existem posições. Eu não preciso ser livre, aparentemente, primeiro, muitas vezes pensamos, quando eu for líder, eu vou fazer tal coisa, quando eu estiver no louvor, eu vou fazer tal coisa. Não existem posições. O melhor momento para servir a Deus de todo o coração é agora. E Deus te chama a este melhor momento, o melhor momento de servi-lo. Não espere ser líder, não espere ser supervisor de forma alguma. Nunca pense, puxa vida, quando eu estiver exercendo algum ministério. Não, a hora é agora. O servir de todo o coração é agora. Você não precisa esperar. É mais, se você for esperar, talvez você nunca chegue lá. Comece a servir de todo o coração agora. Mas lembre algo muito importante. É do Senhor que nós vamos receber a nossa recompensa. É do Senhor que nós vamos receber exatamente aquilo que nós fizermos. Então eu quero te convidar aí para você que está na nossa célula em família. Compartilha aí na célula em família que coisas você pode fazer na sua vida em que você receberá a mesma coisa do Senhor. Ações de oração, ações de intercessão, orar pelos doentes, orar pelos líderes, pelos pastores, pelos supervisores, pela congregação, alguma atividade de arrecadação, exercer os dons espirituais. Deus está te chamando para o exercício de dons espirituais, os quais abençoam e abençoarão a nossa congregação, abençoarão a sua vida. Você será mais abençoado do que aquela pessoa que for alcançada pelo dom espiritual exercido por você. Compartilha conosco aí na sua célula em família, compartilha com o seu líder, compartilha com os irmãos e enumerem entre os irmãos ações, atitudes e momentos da vida de cada um em que nós podemos servir de boa vontade, porque Deus em tudo e de tudo que nós fizermos nos dará recompensa. Esta é mais uma ação que a igreja pode executar. Cristo morreu por nós, foi para a cruz, ressuscitou por nós e deixou a sua igreja para que ela exerça ações que apontem a bênção e bênção à nossa congregação local. Que tenhamos todos nós uma excelente e abençoada célula em família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.